Amém? Deixando uma busca medíocre para viver o sobrenatural. Jeremias 29:13. Você pode abrir em nome de Jesus Cristo. Jeremias, capítulo 29, versículo 13. Eu acredito que quando você lê esse versículo, ao iniciar, você nem vai precisar ler até o fim para saber que versículo é. Porque é um versículo muito conhecido de todos nós. Um versículo que nós falamos praticamente em todo momento, a gente chega a falar acerca dele, em nome de Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus. Diz assim: misericórdia, irmãos. Repita comigo, escola bíblica dominical. Vai ter, em nome de Jesus, no prédio novo. Amém? 29:13. Jeremias tinha roubado o livro da Bíblia. Às vezes roubam. Quer ver o livro que rouba de mim? Às vezes Ageu, Sofonias, esses livros, Amós, Tito, que é as cartinhas pequenininhas. Cara, seguido eles roubam da Bíblia. Some dali. Daí do nada aparece. Deus é bom. Amém? E diz assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Bom, nós já poderíamos encerrar aqui a pregação e ir direto orar, né? Porque a própria palavra de Deus, ela automaticamente já fala de si mesma. Principalmente nesse versículo. Aqui o próprio Deus, ele diz o que fazer e ele diz como fazer. Então, na verdade, nessa noite, tudo que eu preciso aqui é tentar não estragar aquilo que Deus está fazendo. É tentar não atrapalhar aquilo que Deus quer fazer nessa noite aqui nesse lugar. Através de conversar um pouco acerca desse versículo que nós lemos. Que ele, por si só, já nos dá uma direção, já nos dá um caminho e já nos explica do porquê estamos vendo o sobrenatural e o porquê, às vezes, nós não vemos o sobrenatural. Do porquê que, às vezes, nós encontramos e o porquê, às vezes, não encontramos. E aqui eu não estou falando das exceções que muitas vezes acontecem, do Senhor estar desejoso de trabalhar no nosso coração, de dali a pouco se esconder de nós para que nós venhamos a buscá-lo com mais intensidade, naquele momento em que fica o Senhor se escondendo para que nós venhamos a procurá-lo, para que nós venhamos a encontrá-lo, para que a gente venha nos esforçar. Não é desses momentos de exceção que eu estou falando. O que eu estou falando aqui são dos momentos comuns. E olha só, como pode eu falar comum algo que é sobrenatural? Como pode eu falar comum algo que é do Senhor, algo que é imaterial, algo que muitas vezes é tangível a nós, algo que muitas vezes, quando o Senhor se manifesta, o ambiente fica denso, o ambiente fica mais, não pesado, nem carregado, mas ele fica mais palpável a nós, que a gente consegue entender e compreender e falar assim, realmente Deus está se manifestando nesse lugar. Deus está se manifestando nesse lugar. E eu louvo a Deus pelo que Ele tem feito aqui na nossa igreja, pelo que Ele tem feito nos nossos GCIs, pelo que Ele tem feito na vida dos nossos membros, dos nossos familiares, dos nossos obreiros. Olha, eu louvo a Deus por isso, porque nós estamos vivendo este versículo na integralidade dele. Buscar-me-eis e achareis. Então não é algo, olha, se vocês me buscar, não sei se eu vou me permitir ver. Não, Deus está afirmando e dando uma condição. E às vezes nós não entendemos as condições que Deus coloca no nosso caminho. Porque às vezes nós lemos a palavra de Deus e o versículo até certo ponto e não conseguimos ler o resto. Nós lemos alguns versículos da palavra de Deus até a parte que nos agrada e esquecemos de ler total. Aqui ele fala, buscar-me-eis e me achareis. Nós poderíamos parar aqui
E dependendo da ministração, se você está falando com uma pessoa que é nova convertida e ela está pedindo para você instruções de como buscar a Deus, você pode até dizer, olha, a palavra do Senhor fala, buscar-me-eis e me achareis. Então se tu buscar, se tu orar, se tu procurar o Senhor, mesmo que a gente saiba que a pessoa ainda é inconstante, que ela não consegue ter ainda uma profundidade na busca, nós podemos dizer, o Senhor vai se deixar achar por ti. Agora, nós que já passamos da papinha, nós que já podemos ouvir uma ministração e uma pregação, porque hoje é um culto de oração, queridos. Hoje é um culto de oração, hoje não é simplesmente um culto evangelístico, onde a gente fala aquilo que o nosso coração apenas precisa ouvir. Não, ou aquilo que o nosso coração quer ouvir, mas nós falamos aquilo que o coração precisa ouvir. Que não apenas buscar-me-eis e me achareis. Não, o Senhor ele coloca uma condição nisto. Quando que nós vamos encontrar o Senhor a partir do momento que nós viemos a buscá-lo? Quando nós o buscar de todo o nosso coração. Isso, inclusive, se nós colocarmos numa balança, esse versículo, ele está intrínseco nele. Pare para pensar comigo. O primeiro e grande mandamento, buscai a Deus acima de todas as coisas. E no Novo Testamento ainda Jesus completa, ele fala de todo o teu entendimento, de todo o teu coração, de toda a tua alma. Então buscai a Deus em primeiro lugar, de todo o teu ser, com todo o teu coração. Então me achareis. Acho legal que Jesus Cristo, no Novo Testamento, falando com seus discípulos, ele complementa esses textos, dizendo aquele que bate na porta, ela será aberta. Aquele que busca, encontra. Do que ele está falando? Ele não está falando apenas de algo material que você precisa ou que você perdeu. Não é isso. Só que às vezes nós não temos este afinco para buscar as coisas de Deus da mesma forma que buscamos as nossas coisas naturais. E eu já usei esse exemplo várias vezes e não me canso de usar porque ele é muito real. Se você perder dentro da sua casa a chave do seu carro, nem precisa falar do seu carro. Tem pessoas que não têm carro. Vamos deixar um pouco mais comum a todos isso. Se você perder a chave da sua casa, você procurará até quando? Até encontrar. Você não vai desistir. Ah, não, tudo bem. Vou dormir com tudo aberto hoje. Não, você não vai parar de procurar até você encontrar. E por que com Deus não é assim? Embora nós saibamos que se nós o buscar, eu fico, querido, arrepiado com isso. Se nós o buscar de todo o coração até encontrá-lo, o que importa se a casa vai dormir aberta? Porque se o Senhor não guardar, em vão vigia o sentinela. O que importa estar aberto ou não, se o Senhor não estiver guardando? O que importa estiver aberto ou não, quando você sai para viajar, se o Senhor não estiver guardando? Porque você pode ter uma surpresa, não encontrar nada na sua casa. Então o que nós devemos de fato entender, e eu gostaria de deixar nessa introdução que tenho feito acerca desse texto aqui, é que nós precisamos buscá-lo até encontrar. O que isso denota para você? Quando a palavra fala buscar de todo o seu coração, o que isso denota para você? Para mim, esse texto salta aos meus olhos dizendo assim: tenha isso como uma prioridade. Tenha isso como uma prioridade na sua vida. O que, pastor? A busca ao Senhor. A busca ao Senhor. Tenha como uma prioridade na sua vida. Porque Ele não vai se revelar aquele que busca porque precisa pregar. Ele não vai se revelar apenas aquelas pessoas que buscam porque eu tenho que buscar. Eu fiz um propósito de 21 dias de oração na madrugada, mas eu já estou até arrependido, que eu ando muito cansado e tenho feito umas madrugadas frias. Não é por religiosidade que Ele se mostra. Não é por religiosidade. Não é por obrigação, não é porque você está obrigado a fazer algo, não, é por amor. Aquele que não busca por obrigação e tampouco por religiosidade, mas busca porque ama, porque tem o coração nas coisas de Deus. Porque a palavra de Deus fala, aonde estiver o seu tesouro,
isso é forte, que isso. Ali também estará o seu coração. O que você tem elencado como prioridade na sua vida? O que é a sua prioridade? O sobrenatural de Deus, ele é reservado para aquelas pessoas que decidem buscá-lo com intensidade, fé e entrega verdadeira. Eu nunca fiz isso, né? Eu fui segunda-feira numa pregação e eu pensei, cara, eu nunca fiz isso e até me incomoda um pouco, mas eu vou fazer com você essa noite. Repita comigo, intensidade, fé e entrega verdadeira. São 3 coisas que nós precisamos ter enquanto buscamos ao Senhor. E aí depois o pastor, que segunda-feira eu fui na reunião de pastores e tinha um pastor da Igreja Batista Montserrat de Porto Alegre ministrando aqui em Gravataí. E, enfim, nós entendemos que quando nós repetimos, nós gravamos. Mas eu não gosto, não se acostume que provavelmente eu não vou fazer isso toda hora não. Mas enfim, nós precisamos ter intensidade, fé e entrega verdadeira. O que é intensidade? Fé todos sabemos o que é. E entrega também. O que é intensidade? Eu anotei aqui, a mediocridade espiritual é como um veneno lento. Mediocridade é uma palavra feia, eu já expliquei várias vezes, mas eu sempre vou explicar, porque senão vai ficar, o pastor resolveu hoje nos ofender. Mas entenda que essa pregação, primeiro, ela veio para mim. Para mim, porque eu vou abrir o coração só para vocês. Faz de conta que não tem ninguém mais escutando. Acho até que não tem, as pessoas assistem bem depois. Mas eu acredito que eu esteja buscando bem menos do que eu deveria. Embora esteja jejuando semanalmente, embora esteja orando bastante, embora tenha entrado madrugadas orando, eu tenho no coração que tenho feito pouco. E Deus vem e traz uma palavra dessas e diz assim, tu tá dormindo muito. Tá dormindo demais. Tá dormindo demais. Agora eu tô, graças a Deus, estou conseguindo dormir 7 horas por noite, 6 horas por noite. Sempre dormi 4, 5 no máximo. Tenho dormido muito mesmo, de fato, e o Senhor me puxou a orelha. Então preciso, em nome de Cristo, prestar mais atenção nessa palavra. Prestar mais atenção, eu estou degustando ela, eu estou trabalhando ela no meu coração enquanto falo com você. Porque talvez essa ministração não seja para nenhum de vocês essa noite. E seja inteiramente, na sua íntegra, para mim. Para mim. Porque, retornando ao texto que li, a mediocridade espiritual é como um veneno lento, porque ele nos acostuma com a superfície, enquanto nós fomos chamados para viver na profundidade. Nós somos chamados para viver na profundidade. O problema é que a vida cristã, e hoje nós temos, amados, a ministração que eu escutei segunda, você não tem ideia, eu vou trazer ela domingo. Não vai ser ipsis literis o que o pastor pregou lá, mas mexeu demais comigo. Vou ser obrigado a ministrar essa pregação para vocês, porque mexeu demais comigo. Porque nós precisamos gerar em nós as marcas de Jesus. Nós temos que gerar as marcas de Jesus em nós. E só para dar um spoiler, para que você se motive a estar aqui no domingo. Jacó estava com Labão, trabalhando pelas suas filhas. Quem conhece essa história? E Labão era pastor, porque ele tinha várias ovelhas, mas nós sabemos que ele não era um pastor da parte de Deus, porque em momento nenhum a Bíblia fala que ele buscava o Senhor, inclusive muito pelo contrário, sua filha quando sai de lá leva falsos ídolos com ela, então ele era um falso profeta, um pastor, um mau pastor, e Jacó um bom pastor, que estava em reconciliação com o pai, que havia saído da sua casa, que Deus havia trabalhado no seu coração e ele já estava trabalhando em prol do Senhor.
E aí ele e Labão, em certo momento, eles entram num consenso pelo salário de Jacó, quem lembra? E aí as ovelhas, tinha no pasto ovelhas negras e ovelhas brancas. Essas eram de Labão. E quais eram as de Jacó, quem lembra? Quando nascessem pintadas, malhadas e riscadas. Ou seja, ovelhas marcadas. Meu Deus. Isso é muito forte, queridos. Isso é muito forte. Apenas as ovelhas marcadas são as ovelhas do bom pastor. Nós precisamos carregar as marcas de Jesus. Nós temos que carregar as marcas de Jesus. Então nós fomos chamados para as profundezas. Não para a superfície, aonde essa vida mediana, para não pegar pesado novamente com o medíocre, onde essa vida média que a gente leva está permitindo que estejamos. E eu sei, você sabe também, dá para fazer um pouco mais. Dá para fazer um pouquinho mais. Nós precisamos então, o primeiro ponto, e eu quero entrar aqui na ministração de fato, que diz, nós temos que romper com um conformismo espiritual. Nós temos que acabar com a nossa conformidade. Inclusive, a palavra de Deus fala que nós não podemos nos conformar com este século. Onde estão os inconformados? Não há mais inconformados no meio da igreja. As igrejas, as ovelhas hoje, você pode ver aí é fora. É tudo preta ou tudo branca. Não tem mais as ovelhas marcadas. Não existe mais. Nós não somos mais inconformados com o mundo. Nós aceitamos e pronto. Ah, tá bom. É assim. O que nós vamos fazer? Vamos nos adequar ao mundo. Vamos viver porque é assim que as coisas são, pastor. Tudo mudou. Tudo mudou. Tudo mudou. Não, nada mudou. O evangelho não mudou, apenas a forma de pregá-lo que mudou. Mas o cerne da mensagem ainda não. Nós ainda precisamos ser pessoas diferentes. Diferentes. Pastor, mas eu já oro, já vou à igreja, eu já sou salvo, pastor. Então esse é o pensamento que mais derrota espiritualmente os cristãos. Não, mas está tudo bem, eu já vou à igreja. Eu oro, eu agradeço pelo alimento, eu oro antes de dormir. Eu já sou salvo, beleza, você é salvo, amado, beleza. Então viva a sua vida assim, salvo, e depois vá para o céu, e isso é maravilhoso. Bênção de Deus. Mas para um crescimento espiritual, meu amado, é preciso muito mais do que nós olhar e falar assim, não, mas eu já sou salvo. Eu já sou salvo. Porque para que nós tenhamos um crescimento espiritual, para que nós venhamos a marcar o nosso tempo. Eu não sei vocês, mas eu estou trabalhando para marcar o nosso tempo. Eu estou trabalhando para marcar esta cidade. Para marcar esta cidade com as marcas de Cristo. Mas não vai ser assim, eu já oro. Não, eu preciso sempre me olhar e falar assim, não está bom ainda. Não está bom ainda, eu preciso mais, eu tenho que me dedicar um pouco mais ao Senhor, eu preciso orar um pouco mais. Não estou falando às vezes de quantidade, mas eu estou falando de devoção. Porque você pode orar por 1 hora. E você pode orar por 1 hora. Não, mas eu tenho 10 minutos, eu posso orar em 10 minutos. Mas você pode orar por 10 minutos com veemência, com fé, com intensidade. Porque às vezes não está ligado ao tempo em que você ora, e sim na qualidade da sua oração. Na fé que você tem, não aquela oração meia boca, não, uma oração de confronto, uma oração de guerra, uma oração de luta, uma oração de entrega, uma oração que glorifica ao Senhor. Glorifica ao Senhor nas nossas orações. Porque quem está conformado não vai
ver mais do que aquilo que já se conformou em ver. E aqui eu estou falando que não importa o nível espiritual que você está. Se você já está conformado com este nível espiritual, não vai ver mais do que isso nunca. Você vai viver o resto da sua vida nesse nível que você está, correndo o risco ainda de daqui a pouco dar uma esfriadinha. Porque para cair basta que estejamos de pé. Isso é bíblico. Isso é bíblico. Então, nós já começamos a ser cristãos médios quando a gente deixa o primeiro amor. Deixa o primeiro amor. Quando nós nos afastamos daquela busca que tínhamos no passado, já estamos vivendo uma vida média. Já estamos vivendo na mediocridade. Ah, mas eu lembro no momento, quando eu era novo convertido, que eu buscava, que eu orava, meu coração fervia. Não, você precisa viver isto hoje. Nós precisamos viver isto hoje, porque o Espírito Santo não pode ser uma rotina para nós. Ele é fogo vivo. O Espírito Santo não pode ser uma rotina, algo que, vamos ali, né? Não é vamos ali, né? Hoje eu vou orar e Deus vai agir e Deus vai operar prodígios, milagres, maravilhas. Pai, em nome de Jesus, Senhor. É porque você precisa orar, eu já ensinei isso aqui. Isso é um drop, tá? Vou ensinar de novo. Você precisa orar pela sua oração. Pastor, que é isso? Não, você precisa, no seu tempo devocional com Deus, falar, Pai, em nome de Jesus, quando eu impor as mãos sobre um enfermo, que ele venha ser curado, Senhor. Quando eu orar por alguém que está preso, cativo, que ele venha ser livre, Pai, em nome de Jesus, já envia o Teu Espírito Santo e traz as pessoas necessitadas, Pai, para que eu possa orar. Queridos, dá para orar um tempão. Se você aprender a orar pela sua oração. Orar, sabe o que é isso? Intercessão. A palavra orar pela nossa oração nada mais é do que interceder pelas pessoas que você vai impor as mãos depois. Porque nós precisamos aprender a ser intercessores. Intercessores. Em nome de Jesus Cristo. E não há sobrenatural para aqueles que estão acomodados. Não há sobrenatural para aqueles que estão acomodados. Segundo ponto que eu gostaria de falar é a intensificando a busca com sede e com entrega. Porque a segunda parte desse versículo fala, buscar-me-eis de todo o vosso coração. Porque Deus se revela para quem o deseja com tudo que tem. Com tudo que tem. Porque quando você e eu, quando nós estávamos perdidos, Jesus não entregou apenas uma mão. Bota o prego nessa mão aí, mas nessa aqui não. Vou só entregar um pouquinho, só metade. Ó. É esse pé e essa mão aqui. Só vou entregar metade de mim. Não, ele se entregou por inteiro. Por inteiro. E às vezes, e eu digo isso de mim, você me conhece, você sabe que eu tenho algumas limitações, algumas dificuldades, como TDAH, esse monte de coisa. Você não tem ideia a luta que eu preciso travar com a minha mente quando eu vou orar. Você não tem ideia dos impulsos que eu tenho quando eu vou orar. Porque daqui a pouco eu já quero levantar para tomar uma água, eu já quero dar uma caminhada, eu já quero ir no banheiro, eu já estou pensando em outras coisas. Mas nós precisamos entregar o nosso todo para Ele. Nosso todo para Ele. Tudo que nós temos, o nosso corpo, a nossa alma, a nossa mente, o nosso espírito, nós precisamos entregar. Ele se revela para quem o deseja com tudo o que tem. É preciso voltar ao lugar daquela sede e daquela fome que tínhamos ou que temos, mas nós precisamos encontrar este lugar novamente. Temos que encontrar este lugar. Porque existe um tipo de busca
que não faz mais do que a obrigação, e existe um tipo de busca que provoca o céu. Existe um tipo de busca que provoca o céu. Porque a entrega parcial não atrai o sobrenatural. Não atrai o sobrenatural completo. Coloquei aqui. Porque uma entrega parcial vai te trazer experiências parciais, limitadas, principiantes, arrepios. Como se o Espírito Santo que desceu como línguas de fogo repartido, veio como um vento impetuoso e encheu toda aquela casa dos seus dons e espalhou por aquela cidade todos os seus maravilhosos dons e agiu na igreja primitiva de uma forma poderosa. Hoje tivesse a função de... fiquei arrepiado aqui. Meu Deus, olha só, tô arrepiado. E eu tô. Tá vendo como tá batendo? Uma entrega parcial jamais vai atrair o sobrenatural completo. Se você quiser ver fogo, você precisa preparar o altar. Se você quiser ver fogo, você precisa preparar o altar. Então, viveremos a recompensa da presença sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Porque Ele não é apenas manifestações externas. Não é só o arrepio, não. É uma presença real dentro de nós que nos inunda, que nos garante o perdão completo dos nossos pecados, dos nossos medos, a cura para os nossos anseios. Ele não quer apenas levar a você a viver milagres, ouvir a sua voz ou sentir a sua glória. Não apenas isso, mas Ele quer que você viva os milagres, ouça a sua voz, sinta a sua glória, vivendo na sua presença constante e diária. Porque estas coisas estão separadas para aqueles que o buscam. E eu já dei vários exemplos aqui. Já falei do nosso apóstolo Alexandre, já contei exemplo do apóstolo Denardi. O apóstolo Denardi tem uma frase que ele fala em algumas ministrações. Ele acorda às 4h30 da manhã todos os dias. Para orar todos os dias. Porque ele disse para ele mesmo: ai de mim se o sol adorar a Deus antes que eu. E aí, ouvindo a sua pregação, ele disse que ele já fazia isso há 40 anos. Eu ouço algo nesse nível e eu digo: miserável homem que eu sou. $40 anos. Como que nós vamos numa convenção como essas e não vamos ver os seus obreiros carregando uma cadeira de roda? Como não ver isso? Com uma busca intensa da sua presença. Como? Durante muito tempo, o apóstolo Alexandre, você não conseguia falar com ele pela manhã. Não conseguia. Ele entrava para o seu quarto às 8 da manhã e só saía às 1 da tarde. 5 horas ininterruptas na presença de Deus. Como que numa oração eu não vou estar vendo ele pôr as mãos sobre alguém e o braço da pessoa mais curto endireitar? Não tem como. Porque as experiências de Deus, elas nos levam a ver milagres e ver a sua glória e sentir a sua presença. Porque o sobrenatural precisa ser o nosso ambiente natural. E o céu, queridos, ele responde apenas a uma fome genuína
Não tem como nós fazer de conta. Não tem como fazer de conta. Não tem. A gente não consegue nem viver como não faz de conta. Não dá. É preciso uma busca profunda. É preciso intensidade, fé e uma entrega verdadeira. E essa noite está preparada para isso. Desde o princípio, desde que essa noite iniciou. Ela está preparada para isso em nome de Jesus. Se coloque de pé, vamos orar.